Bem-vinda, Ei, bem-vinda! tudo bom? Tudo! Arrumadinha no meu cabelo, que vocês acabaram de Olha o nosso bagunçar. autocuidado aí, gente, com o nosso cabelo, joga cabelo pra cá, joga cabelo pra lá. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda no Boa noite, Fernanda. canal. Espero que esse bate-papo seja afetuoso para todas as mulheres pretas e não pretas aqui do canal. A Érica também está assistindo em casa. Eu espero que a gente consiga representar o espaço dela, né? Que ela emprestou um pouquinho para gente. Eu acho que é isso que as mulheres não pretas vão fazendo, né? É chegar junto, é disponibilizar alguns espaços de fala, é partilhar o que é seu também. Érica, um beijo. Espero que a gente represente aqui você, que o espaço é seu, mas hoje o espaço de fala é nosso. Beijo, Érica. Obrigada, Érica, pelo espaço. Tamo junto. Bora lá. Então, eu acho que a ideia hoje é a gente falar, a proposta da conversa é falar sobre autocuidado. E aí eu acho que a gente pode pensar em algumas falas, né? O que que é importante. Eu até estava com esse contexto, né? Do contexto do autocuidado, é todo um processo, né? Como a gente pensa nesse processo, porque o autocuidado é uma relação de amor, né? E aí, como que você lida com uma relação de amor quando tem toda uma sociedade que lida com você com uma relação de violência, né? E aí, eu gostaria de começar a nossa conversa falando desse processo de amor, do amor do outro e do nosso amor próprio, né? Como que é para você, Selma, esse contexto de pensar no amor do outro e no seu auto-amor? Nossa, Valessa, que pergunta, hein? Meu Deus do céu. Olha, Começar eu quente. acho que para a gente falar do amor que a gente disponibiliza para o outro, a gente precisa pensar o amor que a gente. A construção de amor que a gente disponibiliza para a gente. Eu acho que para uma mulher negra, eu acho não, tenho certeza. A gente conversa muito sobre isso, né, Cláudia? A nossa Sim. construção de autocuidado, de autoestima, ela é construída no nosso dia a dia. Mas se tratando não dá pra gente falar do nosso amor se a gente não pensar na nossa história. Que é uma construção, né? É uma construção. A gente não acorda enquanto mulheres negras, enquanto meninas negras, criança e adolescente, a gente que tem filhos, a gente sabe qual que é o funcionamento disso, porque muitas coisas que infelizmente eles passam hoje, nós passamos, né, de forma mais massiva, né, na nossa infância e na nossa adolescência. Porque uma criança negra, ela já nasce num país totalmente que hostiliza o seu corpo, a sua imagem, 24 horas da sua vida. Então, assim, a gente não nasce, né, se gostando, se amando, às vezes dentro da nossa própria casa, né? Do nosso próprio espaço, dentro das construções ou não construções que as nossas famílias têm. Fala do nosso cabelo, que o cabelo tem que ficar mais liso, né? Porque a criança negra, eu fui uma criança negra, que queimei, estraguei, danifiquei meu cabelo no processo de quase minha vida toda. Eu falo muito isso para as pessoas que são mais próximas de mim. Eu descobri esse cabelo maravilhoso, incrível, com quase 40 anos, né? Então, assim, foram processos muito doloridos. Tanto da infância, que a gente já vai para os espaços sociais, a escola, né? Na minha época, no interior, a gente brincava muito na rua. Então, assim, a gente já se enxerga diferente desses espaços. Né? Porque a gente é hostilizada pelas pessoas que a gente ama, inclusive, pelos nossos amiguinhos, pelos nossos colegas, pelos adolescentes. A gente nunca, né, como adolescente, a gente nunca foi vista como uma mulher bonita, como uma adolescente bonita. Né? Então, assim, a gente amava o menino branco, mas ele odiava tudo que ele via. Né? Minha primeira paixão foi o menino branco, porque era o que tinha de beleza, o que era apresentado de beleza, de perfeito, de lindo.
naquela época para nós. A gente não tinha essa percepção que as crianças, os nossos filhos têm agora, o que nós apresentamos para eles, né? Porque já nasce mais ou menos pronto, por mais que lá fora tá muito hostil, tá muito violento, mas dentro da nossa casa a gente vai fazendo as nossas construções do que é belo, do que é bonito. A gente apresenta, eles já nascem com isso, a gente não. Então, assim, o meu processo de amor próprio demorou muito. Muito, muito, porque tudo que eu via no espelho eu odiava. Eu odiava. Odiava meu cabelo, odiava meu nariz. Eu lembro que era da época da Xuxa, eu falo muito isso para algumas amigas minhas, elas acham engraçado, mas assim, hoje é engraçado, mas naquela época era dolorido. Olhar que eu adorava aquela imagem daquela mulher branca de olhos azuis, com aquele monte de paquitas lindas, maravilhosas, eu queria ser uma paquita, né? Colocava toalha na cabeça, prendedor no nariz, né? Olha que ingenuidade, né? Porque achando que se o nariz ficasse fino, se o cabelo balançasse de alguma forma, mesmo com uma toalha, eu ia chegar ali naquele padrão tão desejado, tão maravilhado, tão colocado no pedestal, né? Como sempre perfeito, maravilhoso, lindo, belo. Então, assim, todo o processo da minha vida foi tentando chegar nesse lugar que não teria como. Mas uma criança e uma adolescente negra dentro do meio social, que é o interior de São Paulo também, quem já morou, quem passa por alguma cidade sabe o quanto que é sofrido esse espaço para a gente também, porque não tem. As famílias negras que têm, elas tentam se encaixar num padrão que não cabe os corpos delas, né? Não cabe. E eu vivi muito esse processo. Eu acho que eu comecei a entender o que era ser bonito, o negro, né? Que na época eu sou da época do negro lindo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que os negros raspavam a cabeça, as meninas usavam trança, eu usava aquele cabelo horroroso, queimado por soda pura, soda cáustica. Quase não tinha cabelo, né? Era um toco aqui, um toco ali. As mulheres negras sabem o que eu tô dizendo. Então, assim, foi uma construção muito dolorida. Eu só vim entender o que de fato o que eu via no espelho era bonito quando eu cheguei em São Paulo. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, fui morar na casa da minha irmã, ela nem minha amiga, minha irmã, a Vanessa. E fui morar com a família dela, uma família gigante, negra. E todo mundo arrumava o cabelo, arrumava, que eu falo, é a trança. Que eu me apaixonei, a Vanessa que me apresentou a trança afro. Porque no interior não tinha isso. Né? O interior era alisar o cabelo o máximo possível. Então, assim, a Vanessa me apresentou a trança. Aí a gente começou a ir naquele lugar incrível que a gente vai falando outro dia, Valesca. Radial, Clube da Cidade, onde se concentrava os jovens negros, os jovens pretos. Né? Em alguns sambas, nas periferias. Falei, nossa, que bacana, né? Olha que bonito aquele negro, olha que bonito aquele fulano. Eu sempre gostei de homens negros, né? Quando eu fui entendendo que era bom mesmo, gente. Com todo respeito ao homem branco. Mas sempre gostei. Porém, assim, essa questão da construção da beleza, eu fui entendendo antes de chegar em São Paulo. Mas aí foi me apresentado o gueto da população negra, que eram os bailes black. Eu falei, nossa, que interessante. Eu comecei a me enxergar de outra forma. Foi com 19, 20 anos. 19, 20 anos. Então, assim, comecei a usar trança, cabelo mais black. E foi, né? E a gente vai conhecendo algumas pessoas, né, Valesca, no longo da sua vida. Né? Valesca, o irmão dela, que morava na vizinhança. Então, eles iam trazendo algumas referências que eu jamais tive acesso. Jamais tive acesso, gente. No interior de São Paulo, assim, às vezes demora muitas coisas para chegar. Talvez agora com as redes sociais, aí, né, o boom das redes sociais, as coisas estão mais acessíveis para nós. Mas eu vim ter acesso mesmo, entender tudo isso e gostar do que eu estava vendo no espelho, né, o cabelo, o nariz, a cor da pele, o formato do corpo, né? Porque o nosso formato do corpo nosso formato de corpo é muito diferente. Né? O seio, o quadril, as costas largas. Então, assim, de gostar o que eu estava enxergando no espelho. Eu acho que o meu amor próprio começou por aí. A minha construção de negritude, de mulher preta, foi aí. Foi na minha chegada aqui em São Paulo, com 20 e poucos anos, porque eu tive acesso a esses espaços. Tive 100% acesso. E eu vou te dizer, você ainda foi... Não, ainda foi cedo, porque tem pessoas que às vezes dá uma vida toda e não consegue chegar nesse processo de autoamor, autocuidado. Verdade.
eu fiquei te ouvindo e é muito familiar, assim, me identifico muito também, porque mesmo eu morando em São Paulo, o meu processo de alto amor e autocuidado demorou muito também. Mas depois que eu achei que eu estava super atrasada, eu fui conhecendo outras pessoas, falei, gente, como a gente já está desenvolvida perto de outras Verdade, pessoas é verdade. que ainda está no início do alto amor, Sim. né? E é muito legal a gente ter esse tema aqui, justamente para a gente poder falar à vontade, né? Desse contexto de, enquanto mulher negra, homem negro, ser humano negro, falar da importância do autocuidado e como o autocuidado está relacionado ao alto O alto amor, né? amor. E tem um momento que você percebe que o que vem, que o impacto daquilo que vem externo, quando você consegue assimilar que é um processo de racismo, você percebe que o problema não é Não, você, o problema é o não, outro, né? Mas demora, demora muita muito. gente demora, né? E além de demorar, né, Valesca, eu acho que demora e é dolorido, né? Vai deixando cicatrizes, né? Então, assim, eu acho que esse tema vem muito a calhar, porque, assim, o nosso processo de autocuidado, de autoestima, é constante. É constante, né? Porque, assim, Diário, né? por mais que hoje as coisas estão mais escancaradas, a mídia mostra, né, esse genocídio dessa população negra, o racismo nas redes sociais, é, mesmo assim a gente precisa se constrói todos os dias. Todos os dias, gente, porque assim, quando a gente fala do nosso cuidado enquanto população negra, enquanto mulheres negras, né? Porque uma particularidade nosso, os nossos corpos, o que a gente sente, o nosso afeto, é uma questão à parte. Porque para uma mulher negra vem muitas questões juntas, né? Nós que somos mulheres negras, temos filhos, meninos, a gente conversa sobre o racismo, sobre a hostilidade todos os dias com nossos filhos. E eles são tão pequenos. Valesca tem filhos pequenos, que não chegaram nem aos 10 anos de idade. Ele já ouve o quanto que eles precisam se proteger o corpo deles. Né? Eu tenho um filho de 15 anos, um filho de 21. O quanto que eu falo todos os dias quando meus filhos saem daqui, quando o Caio de sair daqui para ir para a escola. Se você for parado pela polícia, tenta ficar mais visível possível. Mas isso não é garantia nenhuma. Porque, inclusive, as pessoas que passam não vão querer proteger meu filho. Porque o meu filho já tem a cor do bandido, já tem a cor da marginalização, né? Dita aí pelos órgãos que deveria proteger a gente. Então, assim, a gente tem que se refazer todos os dias, né? Porque, assim, essa questão, empoderamento da mulher negra. Foi quando a gente está mais frágil? Quem cuida da gente? Né? A gente tem que estar muito empoderada toda hora, né? Assim, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Então, assim, às vezes eu me pego num alerta, sabe? Aquela mulher que o tempo todo está preparada para alguma coisa, preparada, tem que estar preparada para alguma coisa, ela não pode se mostrar frágil. A fragilidade, às vezes, para uma mulher negra não é permitido. Ela não é permitida errar, né? Ela errar, porque a gente pode errar, como qualquer outra pessoa. Mas o empoderamento da mulher branca e da mulher negra é totalmente distinto, porque o empoderamento para a mulher negra é ter uma liberdade financeira no sentido de trabalhar, né? De ter a sua dependência, né? No contexto masculino. O empoderamento da mulher, esse é o empoderamento da mulher branca, né? O empoderamento da mulher negra não é no contexto tanto do trabalho, porque a gente sempre Sim, trabalhou. é isso. Seja no processo da É isso. escravidão, a gente nunca deixou Não, de trabalhar, né? Essa coisa de, que bom que as mulheres estão no mercado de trabalho. A a gente gente já sempre está há esteve, milênios, né? de uma forma muito análoga, né? Vinculada à escravidão, mas a gente nunca deixou de trabalhar. Então, o empoderamento nosso é muito mais voltado ao nosso É bem-estar, isso. Perfeito. autocuidado, autovalorização, né? Porque o trabalho em si é uma questão com outro contexto. É você ter uma renda familiar, né? Que te dê viabilidade de você conquistar coisas, sim, isso pode se considerar um empoderamento. Mas o trabalho em si, para nós, mulheres negras, não é, porque a gente nunca deixou de trabalhar, gente. Enquanto as pessoas estavam rasgando o sutiã, né, para dizer liberdade, a gente estava ali trabalhando sem Verdade. sutiã há muito tempo. Então, são lados importantes, mas são distintos, né?
por isso que existem diferentes formas de ver o feminismo, né? Porque são lutas diferentes que podem lutar Sim. junto, né? Então, a gente pode apoiar uma outra, lutar junto, e precisa, aliás, porque a gente é plural, né? Não dá para a gente trabalhar com o contexto do racismo só na comunidade negra, até porque não é a gente que faz o racismo, né? Então, se existem pessoas não negras com o contexto antirracista, que bom, né? A gente agradece, Verdade. porque precisamos, enquanto sociedade, trabalhar junto, né? Então, enquanto mulheres não negras, o apoio é muito bem-vindo, mas são olhares diferentes, né? Eu, É a mesma coisa a gente apoiar o índio e ser o índio, né? é São isso, outros perfeito, contextos. perfeito. E é importante também, né, reconhecer isso, né, Valesca? Reconhecer as fragilidades de cada uma, né? E cada uma dentro das suas particularidades. A gente sempre fala isso no trabalho. A gente não precisa ser preto para sentir as dores do preto. A gente não precisa ser deficiente para sentir as dores do deficiente. A gente precisa ter empatia e reconhecer de fato o quanto a gente vive numa sociedade racista e excludente para essa população especificamente, né? Principalmente para a mulher negra. E não é a Selma e a Valesca que está dizendo, pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso, nos espaços que eu estou. São as É estatísticas, né? isso, gente. Tá São aí, as né? estatísticas Inclusive, que gritam, a né? nossa fala, né, vem em cima dessas pesquisas também. A gente não vem para uma live falar a partir das nossas dores, né? O que a gente sempre... Porque, inclusive, a gente pode ser uma referência para algumas pessoas, não para um Brasil, né? Tão excludente, tão racista, tão violento. Principalmente para os nossos corpos, né? Então, assim, eu sempre falo, quando a gente caminha, e o quanto que é difícil, quando a gente fala de estar o tempo todo, diariamente, reconstruindo o nosso autocuidado e o nosso autoestima, é isso. A gente ter liberdade, inclusive, para circular onde a gente quiser. Determinados... Inclusive para não fazer nada, né? Isso aí, Cunha. Hoje eu resolvi não fazer Isso nada. aí, fazer Nossa, nada, quanto tempo eu não faço nada. absolutamente nada. E aonde a gente quiser circular, que seja respeitosamente permitido. Né? Porque a gente sabe, a gente não tem problema nenhum. Né? A gente fala muito nas nossas conversas. Eu, né, a palavra empoderada, eu sou empoderada para estar em qualquer espaço. Quem não aguenta o rojão é o outro que se incomoda. Quem não aguenta é o outro, né? E a minha imagem, às vezes, é uma ofensa para o outro. Ele se sente simplesmente no direito de hostilizar meu corpo, de hostilizar meu cabelo, de me olhar como se eu não pertencesse a esse lugar. Como se fosse dele. Não é, cara. Não é, é nosso. Eu circulo aonde eu quiser. Meu filho circula aonde ele quiser. Então, assim, parece que a gente sempre tem que estar alerta. Né? Então, assim, e viver e conviver com isso é muito difícil. É muito difícil, né? Então, assim, é constante o nosso autocuidado, é constante os nossos alertas. Então, assim, a gente sempre tá... parece que a gente sempre está esperando alguma coisa acontecer, dependendo do lugar aonde a gente entra, né? Principalmente com nossos filhos, ó, no mercado, ó, fica sempre perto da gente, dependendo do mercado. Se você for andar lá na... Eu lembro que teve uma época que eu trabalhava ali na Faria Lima. Gente, eu descia do ônibus para trabalhar, já tinha uma dondoca que saía do shopping segurando a bolsa. Então, assim, cara, sabe? Eles carimbam a gente o tempo todo, né? Então, assim, o meu corpo não tem permissão de circular em determinados lugares. Eu sei que eu tenho. Eu não tenho problema nenhum. Quando a gente fala que a população não preta precisa avançar, precisa estudar, porque a gente está aqui, a gente não vai sair, não. Vai ser difícil? Nossa, como é difícil. É difícil na barriga das nossas mães. É difícil, mas a gente não vai desistir. É adoecedor, mas a gente se cuida. A gente vai se cuidando na nossa comunidade, com os nossos. Né? Mas a gente não vai desistir, a gente vai insistir. Porque teve muita gente que teve que morrer, teve que sangrar os seus corpos, ser preso, ser assassinado por eu estar aqui agora falando esse tipo de coisa. Porque nem isso era permitido. Então, assim, a gente não vai desistir. Só que a gente precisa de pessoas antirracistas junto com a gente. Aqueles que falam assim, eu até tenho um amigo negro, nossa, aí descobre um pai preto. Não, não é isso que a gente quer. A gente gostaria que o processo
de autocuidado, de autoestima, de pesquisa, de busca que nós fizemos enquanto população negra, mesmo em ambientes tão hostis, né? Porque a gente foi para a universidade, onde tinha só brancos, né? A gente é uma exceção ainda. Os números da população preta universitária é mínima, e já se passaram muitos anos, né, gente? Muitos anos para ainda a gente estar falando isso aqui. Mas para isso, para amanhã a gente falar assim, olha, não, a gente... vamos falar sobre besteira, vamos falar sobre viagem. Beleza? Vamos fazer uma live para falar sobre viagem. Né? Olha que incrível. A população branca precisa estar junto com a gente. As mulheres não brancas precisam reconhecer que, de fato, existe racismo, existe violência, o que a gente... legitimar a nossa fala. Legitimar a nossa fala. Se isso não acontecer, a gente vai viver mais 500 anos dizendo a mesma coisa. Mesmo que nós vamos para a universidade. Porque a gente cansa também, né, Valesca? A gente estava dizendo, falando sempre as mesmas coisas. Eu me sinto muito cansada de estar falando sempre as mesmas coisas. Passa ano, entra anos. A gente estuda, a gente busca conhecimento. E amanhã a gente está aqui de novo fazendo uma live falando das dores que são causadas na nossa vida, no nosso corpo, no nosso autoestima, enfim. É isso. É isso. Qual que é o objetivo quando você escreve um livro, quando você faz uma live, quando você dá uma entrevista, quando você escreve, quando você conversa entre pessoas que você acabou de conhecer? O objetivo é você criar elos, criar redes, encontrar os seus, né? Então, quando a gente faz uma live como essa, com um assunto como esse, o principal objetivo é a gente encontrar os nossos para a gente se unir, Isso. né? Porque a sociedade é feita de várias pessoas que pensam de várias formas, mas se a gente encontrar unidade nas ideias, a gente consegue construir um país melhor, né? Um pouquinho mais desigual. E pensando nisso, eu até vou apresentar, eu sou escritora, né? E eu vou falar de um poema que está aqui no Cadernos Negros, que para mim foi um processo de construção. O Cadernos Negros, para quem não sabe, é uma coletânea literária que tem todos os anos. Ele está no número 43, então significa que há 43 anos ele publica escritores negros com contos ou poemas. E eu faço parte desde o 31. E aí, nesse do 41, tem um poema que chama Aquilo que nos pertence, que eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente está falando agora. Vou ler. Eu quero o que é meu e você não deu. E eu não estou falando de terras, eu não estou falando de cotas. Isso já é meu por direito, que você me dá e tira, com a mesma prosa. Eu quero saber o meu nome, de onde eu vim, resgatar a família que você tirou de mim. Eu quero o que é meu. Ah, você ainda não deu. Isso vai além do roubo. Isso vai além da desculpa. Pois perdão para mim é pouco. Quando na militância eu vou à luta. Eu quero o que é meu. E um quilombo inteiro dentro de mim se junta. Quando na militância eu vou à luta. Axé. Eu acho que a ideia é isso, a gente é sempre encontrar os nossos, porque uma pessoa sozinha dificilmente vai mudar uma sociedade, mas um coletivo sempre tem uma força, né? Isso é inegável. E aí, dentro desse contexto, Selminha, eu queria perguntar para você, considerando, né, que a gente vive num país racista, homofóbico, sexista, como é que você consegue trabalhar o seu processo de amor e ter autocuidado em uma sociedade tão tóxica e preconceituosa? Além dele ser diário, eu acredito, da onde eu venho, o meu autocuidado e minha autoestima vem junto. Porque o que foi oferecido na minha infância, na minha adolescência, até uma parte da minha vida adulta, eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Eu nunca aceitei não estudar.
apesar de não ter sido estimulada. Eu nunca aceitei ser empregada doméstica, apesar que eu já estava carimbada para esse lugar. Nunca aceitei, nunca aceitei. De me olhar dentro de espaços de cuidados não pretos, eu disponibilizando a minha mão de obra preta para crianças, para mulheres, para idosos, para pessoas que jamais, jamais iam se aproximar da minha história. E foi quando eu me enxerguei dentro da possibilidade de vir para São Paulo e voltar a estudar, sair daquele lugar. Apesar da minha cidade, que eu gosto muito, porém, eu vivia dentro de um... Sabe? Eu não enxergava possibilidades. E São Paulo me trouxe esse lugar das possibilidades. São Paulo me abraçou. São Paulo cuida de mim. São Paulo cuida do meu autoestima. São Paulo me levou para o mundo acadêmico. Quando eu falo São Paulo, são as pessoas. E foram pessoas pretas. Falou, não, você tem potencial para estar na faculdade. Então você vai para a faculdade. Você tem potencial. Olha, tem uma pós-graduação. Acho que a Valesca também vem muito dentro desse processo, né, Valesca? As pessoas pretas, graças a Deus, foi puxando. Sabe aquela história que um puxa o outro? Eu sou a pessoa... somos, né, Valesca? Nossa história é muito parecida. Das pessoas pretas puxarem a gente para esse lugar. E depois que eu conheci isso... Eu acho que a militância negra ajudou muito, demais, né? A gente está no meio da militância. Demais. De enxergar na gente possibilidade. E o que é mais gostoso de tudo isso, essas pessoas que se aproximaram da gente, a gente não tinha nada, gente. Eu não tinha nada para devolver. Né? Materialmente falando. Eu demorei um tempo para entender que essas pessoas estavam dizendo o que eu tinha que devolver, é isso que a gente está fazendo agora. É o que a Valesca faz com os livros, casar com o homem negro, continuar com a família preta, retinta. Né? Então, assim, eu demorei um tempo para entender que essas pessoas pretas estavam me puxando para o mundo acadêmico, para pós-graduação, para espaços que eu jamais, que eu venho de uma família que eu fui a única que estudou, a única que foi para a faculdade. Que é importante. A gente fala, mas faculdade, né? Não leva ninguém a nada. Leva sim, gente. E eu falo que leva sim. Leva para lugares que a gente jamais se enxergou. Então, assim, o meu processo de autocuidado é constante. É sempre querer o mais. É lógico que, a partir do momento que a gente chega em determinado ponto da nossa vida, tanto acadêmico, de estudo, de busca profissional, aí o negócio fica feio. Porque aí você tá brigando de igual para igual. Aí vem outros carimbos, né? Aí vem outros carimbos que você vai ter que lidar, que você vai ter que cuidar do seu autoestima, ter que cuidar da sua saúde mental, porque não é fácil, não. Ele continua hostil. Não é porque você estudou, porque você fez uma pós-graduação, porque você continua estudando, porque você escreveu um livro, porque você é uma funcionária pública. Não. A coisa fica mais feia porque agora você quer brigar, você quer ganhar a mesma coisa que o cara que você limpava a casa, que eu limpava a casa dele. Eu quero o mesmo espaço que ele quer. Aí o pau come, porque ele não está acostumado ali de ver uma mulher como nós brigando de igual para igual. Não, porque mulheres como nós limpa a casa, cuida dos filhos deles, é a babá, não tá no mercado de trabalho para brigar de igual para igual. Então, assim, a minha busca do meu autocuidado é aí. É sempre estar estudando. Às vezes a gente dá uma exagerada, né, Valesca? Às vezes a gente dá uma exagerada, alguém tem que puxar a gente, ó, para um pouco. Mas a gente fica nessa busca, não é? É verdade. A gente fica nessa busca de conhecimento. São vários processos, né? Não, eu ia falar, são vários processos. A gente é de uma geração que não tinha oportunidade. Então, quando tem oportunidade, olha, tem uma oportunidade de você tocar gaita dirigindo. Eu quero! Aí você sabe, não precisava. E pra gente é importante. Mas, normalmente,
Pensando em todo esse contexto, não é fácil, né? Viver no Brasil é um milagre diário, como ser humano negro, né? E como trazer leveza, né? Não não evitar, não fingir que as coisas não existem, que o preconceito não existe, que o racismo não existe, que a gente está vivendo um homicídio da população negra, principalmente da população jovem diário, né? Mas não dá para a gente ignorar tudo isso, mas aonde buscar respiros? Como é que a gente se fortalece para continuar esse processo de luta, mas que para a vida não ser só luta? Eu sou quem me conhece sabe que eu gosto de uma resenha, né? A gente gosta de uma resenha, né, Cláudia Valesca? Então, assim, pelo menos todo final de semana, quase, a gente está resenhando com os nossos, a gente está trocando, a gente está em busca da troca. Né? Quando eu falo com os nossos, gente, para a gente não perder nossa essência também, do afeto, do carinho, do dar risada, do falar besteira, né? De tomar cerveja, de tomar as bebidinhas que a gente gosta. A gente encontrou espaços assim antes dessa pandemia, a gente não achava que era possível. Não achava que era possível, né, Fernanda? Fernanda também aqui me cuidou com algumas práticas de respiração. Não sei se eu vou conseguir falar o nome direito, tá, Fernanda? Mindfulness. Eu acho que é isso. Então, assim, eu fui buscando alguns espaços de autocuidado, de profissionais. A Wendy também me ajudou muito, né, como nutricionista, aí, de pensar em alimentos que tirassem um pouco a ansiedade. Então, assim, esses espaços de autocuidado, esses espaços da gente ser a gente, relaxar e sentir de fato o nosso corpo, a gente tem que ter. A gente tem que ter. Né? E eu acho que a É gente o que a fez gente isso fala, bonitinho, né? né, Valesca? Fizemos bonitinhas. Sim. Fizemos bonito. Eu aproveitei para colocar aí também o nome do Instituto Ah, que Afrontado, legal. porque ele foi feito único e exclusivamente para pensar no bem-estar da saúde da população negra, que a Indy também faz parte. E tem médicos, tem enfermeiros, tem psicólogos, tem nutricionista, tem educadores físicos, tem educador financeiro, tudo voltado para atender a população negra. A gente já conseguiu fazer algumas apresentações em SESC, a gente está na Preta Hub, e o que a gente quer é isso, que vocês tenham um espaço seguro para fazer uma rede de coletividade e trabalhar com esse processo de ódio social que a gente vivencia cada vez mais, até por causa de um contexto político que a gente está vivendo, né? Mas de uma maneira que a gente se fortaleça, né? Nada é mais poderoso do que a unidade, Sim, né? sim, Existem várias referências africanas sobre a importância de você ser um coletivo, né? sim. E eu acho que isso também nos fortalece, né? A gente fazer pelo outro, né? Trabalhar em prol do outro e o outro ser o seu semelhante, você entender as dificuldades e que nem você falou, né? Um puxa o outro, isso ajuda muito, né? Muito. Thelminha, a gente está chegando no final. Eu gostaria que você finalizasse falando um pouquinho sobre essa questão do autocuidado, né? O que você gostaria de deixar para as pessoas, qual é a importância desse autocuidado para todos, principalmente as pessoas negras, né? Para as pessoas não pretas, o meu desejo seria que tirasse a vendas dos olhos, enxergasse de fato o que a gente está dizendo. Quando a gente fala de empatia, a gente precisa colocar em prática, entender as particularidades mesmo, porque assim, a população negra, ela não é inimiga, né? E não é mimimi, gente. Eu adoraria, de verdade, que fosse mimimi. A pessoa simplesmente marginaliza a nossa dor, né? Ainda marginalizam a nossa dor, porque ainda não tiraram as vendas dos olhos, ainda não enxergam, de fato, o que está acontecendo, ou não quer enxergar, né? Por estar aí escancarado para todo mundo ver. Eu gostaria muito, né? Não basta ter a Selma como amiga, não basta ter a Valesca como amiga.
a gente precisa de mais, né? Só o espaço da live, com todo respeito, Érica, só o espaço da live não sana aí as nossas dores, o que a gente passa no dia a dia. Só será possível se uma puxar a outra, né? Mulheres pretas e não pretas. Uma puxar a outra. Ou o homem branco puxar o outro e vice-versa. Entender a dor do outro, o lugar do outro. E eu deixo de forma positiva que todas as mulheres pretas têm o prazer e o tesão de se conhecer na profundidade. Porque só será possível, por mais que seja dolorido, né? Quando a gente se conhece também, a gente enxerga o quanto o nosso corpo é vulnerável, o quanto as nossas dores é vulnerável e não é legitimada. Quando a gente se conhece profundamente, vem outras dores também. Mas é uma das coisas mais deliciosas você se olhar no espelho e falar, mano, que preta maravilhosa. Que mulher incrível que eu sou, que eu me transformei. Meu cabelo é lindo, né? Como diz o menino lá da música, que eu não lembro, acho que JDWD, uma coisa assim. Então, o cabelo é lindo, os seus traços é lindo. Eu gostaria muito que todas as crianças, todos os adolescentes, que infelizmente, como trabalhadora do SUS, ainda eu tenho encontro com adolescentes no meu espaço de atendimento, que odeia o seu cabelo, odeia a sua pele, mas não é ele que odeia, né? Ele só está representando em forma de dores aquilo que apresentam para ele ou para ela, né? Então, eu adoraria de verdade que todas as crianças, todas as mulheres negras, todos os adolescentes pudessem se conhecer na profundidade, enquanto pessoas pretas e a sua história, e saber o quanto que, apesar que lá fora é tudo tão dolorido, tudo tão marcado, a gente é incrível, a gente é lindo dentro de tudo que nós somos. Adoraria, seria é um sonho, de verdade. É isso. E é um sonho possível, né? Possível. Factível. Possível. Mas se todo mundo E estiver no começa mesmo caminho, né, Valesca? Todo mundo estiver no mesmo caminho. Sim. É isso. Selminha, eu estou muito feliz de ter feito essa live com você. Ai, maravilhosa. Essa coisinha que a gente tem é constante, fazer isso abertamente, com a participação das pessoas. E aí, vou finalizar, ela é muito bom. Eu vou finalizar com esse livro, que chama Nenhuma Menos, que eu acho que tem tudo a ver com o contexto. Juntas a gente pode ser mais forte. E eu tô nele também. E nele eu escrevi um poema chamado Alegria de Poeta, para falar também o que me fortalece, né? Para complementar aí o que minha amiga maravilhosa, a Selma, falou. Alegria de Poeta. Minha alegria é de poeta. A minha alegria é eterna. Acredito na vida, nos outros, nos espertos e nos tolos, até nos tolos. Acredito na ancestralidade, na força da saudade. Eu acredito. Eu acredito que estamos só de passagem, absorvendo alegrias terrenas, se desprendendo de coisas pequenas. A alegria do poeta não dá para descrever. É como você pedir para um médico descrever o porquê do viver. É como solicitar ao advogado para protestar sem fazer teatro. É como explicar como ser feliz em um país que elege Bolsonaro. Apesar de lutar todo dia para ser cidadão, de fato, nesse país, ter motivos para ser triste e ainda assim, cunhada, ser feliz. É isso. Porque a felicidade também é um ato de Resistência, militância, né? De resistência. De resistência e de militância. Não é assim que querem nos ver, né? Então a gente segue acreditando e criando bolhas e criando os respiros para que a gente chegue aonde a gente tem que chegar num processo de ocupação, com a cabeça leve, com a mente leve, porque se alguém tem que sofrer e a gente tem que passar por esse processo, se alguém realmente tem que sofrer, que sejam os racistas e os preconceituosos, né? É isso.
Nossa, nossa, muito feliz, assim, muito feliz com as pessoas que estão aqui participando desse espaço, Eu parabenizando a também. Obrigada, gente. gente. São pessoas incríveis, 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 incríveis. Obrigada, gente. Tô lendo aqui as palavras de vocês, de afeto, de carinho, de força. É isso. É sobre isso, né? O nosso autocuidado vem do outro também, né? Principalmente do outro. Então, gratidão aí por vocês estarem aqui parabenizando de forma muito afetuosa, eu e a Cláudia. Obrigada, Érica, mais uma vez, por permitir a nossa fala, o nosso grito, né? Porque eu acho que a gente foi falando aqui, é um grito de resistência no espaço que é de uma mulher branca, foi criado por uma mulher branca, mas é uma mulher branca que é solidária aí com a nossa dor, né? Senão esse espaço não seria permitido. Então, assim, muito obrigada a Érica. Infelizmente, ela não está aqui hoje, por conta aí das questões dela. Mas seu espaço está aqui sendo representado de maneira muito afetuosa por nós duas. Assim, você está aqui do nosso ladinho, com certeza. A gente está sentindo que você está aqui. Então, muito obrigada. E é isso mesmo. E eu digo mais, viu, Selma? Eu nem trabalho mais com processo de resistência. Eu não sou mais resistente, não tenho mais essa necessidade de ser a força bruta do processo. Eu sou a política do amor. É isso. E a gente Eu de vez vive em quando, numa cunhada. Quem sociedade me do conhece amor. sabe de vez em quando, assim, Não, mas o amor não é só aquele que depende. passa a mão na cabeça e fala, né? O mundo é lindo, as rosas são vermelhas e tá tudo maravilhoso. O amor também é um processo de luta, né? Para você ter aquelas coisas, para que todo mundo viva numa sociedade mais equânime, você tem que trabalhar, mas você não precisa trabalhar com o processo, porque o processo que a gente vive já é violento. Ó, pra você ter uma ideia, e isso não sou eu, é a maioria da população negra, porque se a gente fosse violento, por todos os processos de violência que a gente passa, se a comunidade negra fosse violenta, nem ia existir mais branco no Brasil. A gente é muito do amor, meu. Verdade. Eu e a Valesca, a gente divide aí o agradecimento da Érica com vocês, com os participantes também. Muitíssimo obrigada por permitir que a gente entrasse aí na casa de vocês para falar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, através dessa live, através desse espaço que a Érica proporcionou para gente. Tá bom? Daqui a pouco. Gratidão, Érica. O Espaço Sou Mais com ela foi muito legal. Vai estar gravado, tá, gente? Então depois vocês podem repassar para os amigos e vamos nos somar.